aqui todos os loss. Beleza, pessoal? Tudo bem? Vou estar mostrando aqui os loss que a gente teve no mês de setembro. Vou começar pelo DXY e vou em ordem, certo? Pessoal, a gente marcou essa região aqui como uma região institucional. Isso aqui, certo? Toda essa região. E em 2 horas, a gente tinha aqui, ó, o motivo de estar entrando nessa região. O que é que a gente tinha aqui atrás? A gente tinha aqui um order block que não era líquido, olha só, de 2 da tarde e outro de 4 da tarde, então, de 6 da noite, perdão. Então não era a região que a gente iria operar aqui. Esse daqui já era um order block, olha só, líquido, de 2 da manhã, sessão de Frankfurt. Após isso, ele ainda deixou um pavio, então pavio em time alto é order block em time menor. Então a gente tinha essas regiões aqui para venda, certo? Esse order block de 6 da manhã também. E a gente teve aqui esses loss no DXY. Então a gente teve aqui 1x, certo? Vamos botar aqui 1x de loss, 2x, 3x, ok? 3x de loss. Para o pessoal que está lá dentro da IFG, sabe que todas essas regiões a gente dividiu o stop diário por 2, né? Então aí seria 0,5 com 0,5. Então não vou estar contabilizando aqui, vai ser englobar logo um de uma vez, entendeu? Uma entrada aqui, depois outra entrada aqui. Dá um stop cheio. Uma entrada aqui, outra entrada aqui. Um stop cheio. Uma entrada aqui, outra entrada aqui. Um stop cheio. Então aqui a gente tem 3 stops cheios, certo? Nessa região. Deixa eu mudar a cor disso aqui. A gente não conseguiu comprar o preço do DXY, perceba, ele não entra nas nossas regiões aqui, ó, de compra. Order block de 4 da tarde não é líquido. Aí veio o order block de 10 horas, não é líquido. Outro order block de meia-noite não é líquido. Aí veio o order block de 6 da manhã, validando toda essa região, ok? Ele não chegou aqui dentro, ele não chega aqui nesse order block, olha só. Toda a vela vermelha, né, aqui preta no caso, ó. Essas duas velas validaram esse order block, 4 e 6 da manhã e a outra de 10 da manhã. E ele não vem. Ele também não entra aqui nessas regiões, olha só, nesses order blocks que a gente marcou aqui atrás. E deixa a gente sem compras. Então a gente não teve take aí no DXY. Consequentemente não teve take aonde, pessoal? No Euro USD. Então vamos prosseguir aqui. 3, hein? Deixa eu anotar aqui. Notas. Então aqui a gente já tem 3 aqui. X. Deixa eu ir anotando. DXY 3x de loss, ok? Então aqui menos 3x. Vamos agora para o USD/JPY. Vejamos, o USD/JPY, eu vou estar explicando aqui, perdão, deixa eu explicar lá o motivo daquela região. Por que a gente queria entrar nessa região? Foi um impulso aqui, ó, feito por Nova York e Londres, que quebrou uma estrutura, 2 estruturas, 3, né? Aí 4, 5, 6 estruturas. Então era uma região institucional, que o algoritmo deveria trazer o preço para cá. Trouxe. Quando eu falo a vocês que não é porque é uma zona institucional que o preço tem que reagir, vocês não acreditam. Tá aí, ó. Ele veio fazer a entrega do preço, certo, o IPDA, porém não respeitou as nossas entradas, ok? Esse foi o motivo da entrada no DXY. O USD/JPY, o que é que a gente tinha aqui atrás? Olha só. Esse preço aqui foi capaz de capturar uma liquidez, certo? 2 liquidez e quebrar uma estrutura. Então a gente aqui, certo, tinha uma análise de que o preço iria derreter, ok? E foi aqui, ó, o que aconteceu, certo? Foi o que aconteceu aqui no dia 17 de setembro. Essa região aqui foi respeitada, ok? Então aqui a gente tem um take. Essa entrada aqui foi passada em live também, ok? Vou colocar em verde, passada em live, sendo que eu não publiquei no Instagram, ok? E respeitou. Por que respeitou, pessoal? Foi um order blockzinho aqui, ó, na sessãozinha lá de Londres, e depois o preço derreteu na sessão de Nova York, ó, 8 da manhã. Então o preço tinha tudo para respeitar aqui e derreteu, pagou legal, certo? Depois disso, a gente teve alguns losses, ok? A gente teve alguns losses aqui. Por exemplo, essa região aqui mais acima, certo? Depois que o preço trabalhou, a gente teve um loss aqui de 0,5. Aqui a gente não trabalhou e a gente veio operar essa região aqui atrás, certo? Por que a gente trabalhou essa região aqui de trás, esse order block com esse imbalance? Porque ele foi capaz de quebrar uma estrutura, 2 estruturas, 3 estruturas, certo? E depois fez todo esse marasmo aqui de acumulação. Chegou lá, ó, ele não respeitou. Então aqui a gente tem agora um X, né? Meio com meio. Essa entrada aqui tá lá publicado no meu
Telegram, que eu mandei a galera entrar com o stop baixo, porque não iria respeitar e não respeitou. Né? Pagou aqui, mas não chegou a pagar 1 para 3 a gente no 0 a 0. Então a gente tem aqui meio com meio 1x. Aqui a gente levou um loss, ó, 1x também, com mais 1x. Então a gente tem 3x de loss aqui no USD de PY, certo? Agora a gente está esperando uma volta nesses order blocks, porque eles já quebraram, olha, estruturas, né? Já quebrou aqui uma, já quebrou duas estruturas, e essa aqui tinha liquidez, e agora ele está na região de compra de order block para a gente tentar vender aqui em cima. Então vamos anotar aqui 3x no DXY, certo? No USD de PY, USD de PY menos 3x, ok? No USD de PY também tivemos aí um take de 1 para 10, certo? USD de PY, take de 1 para 10. 10x de take. Então a gente aqui saiu com 7x positivo, ok? Essa entrada aqui não foi para ir com stop cheio, essa entrada aqui, certo? Não foi para ir com stop cheio. Então, se você não ia com stop cheio, teria que segurar no 1 para 10. Deixa eu até ver se bateu 1 para 10, bateu 1 para... Chegou a beijar aqui 1 para 9, né? 1 para 9 aqui. 9x. Certo? Essa entrada eu não fiz, mas duas pessoas lá do grupo que estão na mesa fizeram. Então, vou contabilizar, ok? Como take. Eu não entrei nessa operação aqui. Levei os 3x no caso, né? De loss e não peguei esse take. Então, a gente tem aqui positivo, né? O USD de PY positivo aí com mais 9x. Vamos agora para o USD CHF. A gente levou um loss aqui. Olha só, nesse order block. Por que a gente levou? Por que a gente comprou aqui? Porque foi um preço que impulsionou quebrando a estrutura. Deixou um desequilíbrio. A gente entrou comprado aqui, levou loss. E levou loss nessa região também. Então aqui a gente já tem 2x, certo? Aqui eu mandei entrar com stop cheio. Então aqui a gente tem 2x. Depois de fazer isso, quando ele quebrou essas estruturas e deixou um order block, a gente entrou vendido. Ele chegou a pagar 1 para 3, mas depois tirou a gente no 0 a 0. Então aqui a gente não conta, né, como uma operação lucrativa e nem que perdeu. Uma operação que tirou a gente no 0 a 0. Ela paga e depois tira a gente aqui no 0 a 0, ok? Então vamos anotar aqui. USD CHF menos 2x, ok? Menos 2x. E o que é que a gente tinha aqui atrás? Olha só, regiões para venda. Eu não vendi aqui, tá? Então não vou contabilizar como take. E ninguém vendeu também, lá do grupo. Eu acredito que só o Thiago, lá da mesa, da FTMO, que deve ter vendido aqui. Eu não lembro bem, mas eu acredito que ele deve ter vendido. Mas eu não vou contabilizar como take, ó. Chegou no order block, capturou toda essa liquidez. Order block ali claro, né? Por que você entraria vendido aqui? Quebrou uma estrutura. Quebra duas estruturas, certo? Deixa um order block com um desequilíbrio muito grande e você entra aqui na região do order block, ok? Não chegou a vir nas nossas regiões de compras, olha só, aqui de baixo. Então não deu oportunidade para ir comprado. Então a gente tem aqui 2x no SDCHF. NZD-USD, que delícia de entrada, né, velho? Essa daqui, ó, essa daqui eu não peguei porque ela não entrou no critério da gente de quebrar estruturas, né? Esse order block aqui, ele quebra uma estrutura de liquidez, mas forma mais outra liquidez aqui. Ou seja, ele não conseguiu ter força suficiente para quebrar esse nível. Se ele quebrasse, a gente entraria vendido aqui nesse order block. Eu não entrei, certo? E quem entrou foi o João e o Matheus, também na mesa proprietária lá, que eles estão na MFF. Eles entraram vendido aqui, eu não entrei. Quando ele quebrou essa liquidez e essa estrutura, aí eu validei esses dois order blocks. Então, quando o preço chegar aqui, eu vou vender. E eu não fiz isso, certo? Lá. Aqui, ó, foi um loss, certo? Nesse order block aqui. Então, a gente vai contar aqui como um loss, certo? Um lossinho aqui, ó. Loss. Aqui, ele pagou 1 para 3 e depois tirou a gente no 0 a 0, ó. Pagou e depois tirou a gente no 0 a 0, né? Percebam isso. Ele vem no nosso order block, né? Paga, tira a gente, depois abre outra operação mais abaixo, paga e depois tira a gente de novo. Então aqui a gente saiu no 0 a 0 nessas duas operações, ok?
Todas passadas em live, certo? Todas passadas em lives. Depois disso, a gente levou um loss aqui. Nesse order block, pessoal, olha que erro, né? A gente tinha essa região toda aqui para marcar. E eu esqueci de botar o stop aqui atrás, ó, protegido. E olha o que o preço fez. Pegou o nosso stop cheio aqui, certo? E aqui a gente levou um stop. Por que eu entrei nessa venda aqui, pessoal? Esse order block foi capaz de romper essa estrutura, quebrar mais um nível de estrutura. E aí na volta a gente tentou vender, o preço estopou a gente, ok? Então aqui foi um loss. Então vamos anotar aí 1x de loss, hein? Meio x com meio x. Meio x com 1,5. Então meio x com 1, perdão. Então a gente tem aí 1,5 de loss, ok? No mês que vem eu vou estar postando as minhas entradas, ok? Porque daí dá mais credibilidade, né? Eu vou estar postando lá o meu capital para vocês verem como é que a gente opera na IFG, para vocês verem que o trabalho é verdadeiro. Então a gente levou um loss aqui. Quando o preço chega nessas regiões de order block aqui de trás, olha só, a gente levou outro loss, certo? Porém aqui foi reduzido, porque o preço veio com imbalance e order blocks, ou seja, com impulso. Então a gente sabia que iria romper. Então aqui a gente tem mais meio x, né? Então aqui a gente já tem, deixa eu anotar, NZD USD igual a menos 2x, certo? E depois ele não deu mais outro tipo de oportunidade, certo? A gente não operou mais ele. Então temos aí meio com 1,5 mais meio, 2x. Show de bola. Deixa eu mostrar outra região que a gente levou loss. Ó, o Euro USD, vamos lá mostrar os losses do Euro USD. Esse daqui, né, que foi, acho que todo mundo levou isso aqui. A gente tinha toda essa região, então o que é que a gente faz quando a região é larga? Bota Fibonacci nela e divide sua ordem por 2. Então a gente levou aqui um stop cheio, certo? Um stop cheio aqui. A gente não tentou vender o preço aqui, ó, tá, pessoal? A gente não tentou porque eu deixei na mesa, velho. Eu deixei na mesa essa daqui. Aí eu peço eternas desculpas aos meus mentorados. Porque, vejam bem, ele quebrou essa estrutura, então validou esse order block, ok? Quebrou mais uma estrutura, valida mais ainda o order block. Aí ele vai caindo, ó. Aí ele criou essa liquidezinha aqui da linha de tendência e essa liquidez do suporte. E quando esse impulso nasce, ele consegue quebrar a liquidez da linha de tendência e a liquidez do suporte. Então, o que é que você faz? Você vai lá, vê o horário do order block, quebrou as estruturas, você entra na volta dele, ó. E teria dado um take enorme aí. Eu deixei essa entrada na mesa, então não conta, certo? Nem peguei 0 a 0 nem nada, deixei na mesa isso daí. E aqui a gente levou loss. Então a gente tem aqui um X, né? Foi duas operações que pegou loss, ó. Aqui pagou, depois tirou, certo? Não chegou aí no 1 para 3. Então a gente tem um X de loss aqui, duas operações, né? Meio, meio, um X. Aqui a gente levou mais um loss, né? Por que a gente comprou nessa região? Essa região foi capaz de quebrar várias estruturas, olha só, e colocar o preço lá em cima, né? Então aqui, ó, era uma região para a gente trabalhar no order block que foi um order block aí que deu loss. Então a gente está com 2x aí de loss, certo? No nosso Euro USD. A gente não pegou nenhum take no Euro USD, certo? Não pegou nenhum take no Euro USD. Quando ele chega para trabalhar aqui nesses order blocks, a gente leva de novo, certo? Que foi igual que aconteceu lá no DXY, olha só. Então aqui a gente tem 3x de loss, né? 3x de loss. 3x de loss. Então deixa eu colocar aqui Euro USD igual 3x de loss, certo? Menos 3x, certo? Agora vamos lá para o nosso Eurodipinho. O Eurodip, velho, foi lindo, né? Apenas um AUD-USD primeiro. Aí o AUD-USD veio e também pegou alguns losses nossos, olha só. Ele quebra as estruturas, o imbalance quarter block, e não volta aqui, ó. Ele não volta nessas regiões. Ele quebra de novo e não volta aqui. Ele quebra de novo e não volta aqui. Então a gente foi ficando de fora e levou aqui um loss, dois loss, certo? No nosso AUD USD, certo? E a gente pegou aí, deixa eu ver aqui, na MetaTrader, deixa eu ver o negócio. Só um minuto. A gente veio aqui, ó,
e pegou um take nessa região aqui. Por que que a gente pegou um take nessa região? Esse aqui era um order block, olha, em diversos times, percebam. Em H4 isso aqui era um order block, e esse order block foi responsável pelo que, Simon? Por quebrar isso aqui. Olha que legal, né? Aprendo aí a usar order blocks, ó. Esse order block nice, quebra essa estrutura aqui, quebra mais uma estrutura, né? E aí quando ele volta a gente entra vendido, entendeu? Ele foi capaz de quebrar aí diversas estruturas. Deixa eu usar a sequência que fica menos nojento aqui, ó. Então olha só, tem order block, ele não volta, beleza, mas já quebrou a estrutura. Quebrou outra estrutura, a gente entra aqui, entendeu? E estava em diversos times esse order block, olha só, em H8, em H6, tinha esse order block aqui, era toda essa região, em H4, certo? E em 2 horas. E foi o que a gente entrou aqui, olha só. Que delícia de operação, né, pessoal? Delícia aqui de operação, ó. Pegando aí 1 para 10, certo? Então aqui a gente teve 2 loss e um take de 1 para 10. Então vamos colocar aqui takezão de 1 para 10, certo? AUD USD 2x de loss, AUD USD um take aí de 10x. Eu não precisava nem estar mostrando os takes, porque os takes estão tudo lá no meu Instagram, entendeu? Eu quero mesmo é mostrar só os losses, porque poucas pessoas fazem isso, né? A galera acha que o tradicional é milagroso, mas tá aí, ó. Menos 2x e um take de 1 para 10. Então vamos aqui botar mais 10x. Euro DPY, aqui a gente fez o mês, né? Vejam só, a gente entrou vendido aqui dia 7 de setembro, certo? Dia 7 de setembro, lá no Telegram gratuito, no canal gratuito, eu mostro o motivo dessa entrada aqui, como é que a gente fez. Como foi o sinal? Era uma região aqui em M15 que a gente queria muito trabalhar. Era para ter colocado o replay, velho. Se eu botar agora, vai sair tudo, mas aqui dá para ir tranquilo. Olha só. Por que a gente entrou vendido aqui? Olha só. Precisa eu explicar? Acho que não, né? Acho que não precisa mais explicar. Vocês aprenderam aí como é que usa o order block. Olha só. Rompeu liquidez, rompe aqui a estrutura, certo? Então a gente vai entrar o quê? Vendido. Por que entrar vendido? Chegou no alvo, fez uma distribuição, quebrou a estrutura para baixo, a gente entra vendido porque confirmou nossa venda. E foi o que a gente fez. Essa operação ela pagou 1 para 27, certo? Foram 6,9 pips de stop. Aqui, ó. Ficou nesse formato, certo? Tá lá a imagem no dia 7 de setembro que eu enviei para o pessoal, certo? Ficou aqui o stop, ó, 6,9, certo? Tá lá no meu Telegram, certo? No gratuito que eu mostrei para o pessoal o print do antes e o depois. Eu sempre mostro o print do antes e o depois. E olha aqui o que aconteceu, olha. Abri a operação e o preço veio buscar o chão, certo? Veio buscar aqui o chão. Se a gente tivesse segurado os lotes mínimos, teria pegado 1 para 39. Percebam, essa região aqui era perigosa porque tinha mais outra aqui em cima. Então a gente entrou com o stop dividido. Se está dividido, a gente tinha que pegar o take aonde? No 1 para 10. Então a gente pegou aqui o take de 1 para 10 e depois fechou a maioria dos lotes. 1 para 10, depois fecha a maioria dos lotes e deixa só o mínimo aberto. E foi aí que a gente levou até 1 para 27. Certo? Pegamos esse take aqui de 1 para 10. Depois a gente pegou um loss aqui, certo? Nesse primeiro order block. E depois de mais um take de 1 para 10. Ó. Então aqui a gente já tem 1 para 19, né? 1 para 19. Porque vejam bem, mais um take aqui de 1 para 10, olha só. Mais um take de 1 para 10, certo? Então a gente tem aqui dois takes de 1 para 10, que dá 20x, menos esse loss, menos esse loss aqui de trás, que foi de setembro, mas aí, como foi setembro, eu não vou estar contando. Mas aqui, ó, já foi em setembro, dia 1 de setembro aqui. Então a gente tem menos 1, menos meio, né? Porque era uma região dividida com o stop diário dividido para 2. Então a gente levou um loss aqui em agosto, levou um loss aqui em agosto, levou um loss aqui no dia 1 de setembro, certo? E aí o que aconteceu, pessoal? Take, né? De 1 para 10, take de 1 para 10, meio x e 1x. Então vamos anotar aqui. Vamos anotar. Mostrando a vocês que o tradicional não é perfeito, tem loss, mas quando pega o take é massa. Então a gente tem aqui menos 1,5x e take de 1 para 20, certo? 1 para 20 aqui,
E aí vocês vão se maravilhar, porque a gente pegou 1 para 10, 1 para 10 e mais outro 1 para 10. Por que que a gente não iria comprar aqui, pessoal? Olha só o que a gente tem aqui embaixo. Olha que delícia de região aqui, ó. Um baita de um order block, certo? De 4 horas da manhã. Quando a região é extensa, o que a gente faz? Divide a entrada, né? Divide a entrada. E essa entrada aqui foi passada ao vivo. Foi de 10 horas da noite essa entrada. Aqui a gente levou um loss, então a gente já tem aqui 2x, né? Foi mais meio x aqui, então a gente tem mais, agora temos 2x de loss. E mais um take de 1 para 10. Então só no EuroGPY você fez 1 para 10, 1 para 10. Aqui a gente deixou na mesa esse order block aqui de 15 minutos, ó. Esse OB de 15 minutos a gente deixou na mesa, esse daqui. Não entrei, certo? Eu não entrei, não vou mentir. A gente tem 1 para 10, 1 para 10 e 1 para 10. Então a gente tem 30x aqui, certo? Então anota aí 30x com 2x de loss, né? 3x de loss. Então a gente tem no EuroGPY 3,5x, né? 3,5 e 1 para 30, certo? 1 para 30. Legal? Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão basear o seu capital pelo loss que a gente teve, certo? Então agora a gente já tem menos 3, menos 2, menos 2, menos 3 e menos 3,5, certo? Eu vou tentar postar esse print lá no Instagram para vocês verem depois e deixar lá no canal também. EuroGBP, velho. Aí o EuroGBP trollou a gente. Ele pegou aqui. Vamos contar, né? EuroGBP. Loja nessa região aqui. Por que eu entrei nessa região, pessoal? Por conta desse order block que tem aqui em H2. E o preço trollou a gente, né? Ele foi lá e pegou o meu loss, certo? Essa região aqui pegou o meu loss. Então a gente teve um loss, certo? Aqui a gente entrou baixo e levou mais um loss, certo? Então o EuroGBP a gente terminou aí negativo, certo? Negativo. Aqui ele chegou a pagar pra gente, mas tirou no 0 a 0. Esse order blockzinho aqui, ó, a gente entrou vendido, pagou, depois saiu no 0 a 0. Então a gente tem aqui menos 2x no EuroGBP, não teve take. Não teve take no EuroGBP, certo? E eu não peguei essa entrada aqui desse order block. Acredito que só o Alberson deve ter pego essa entrada aí. Então aqui a gente teve menos 2x, certo? Menos 2x. Aqui foi as regiões que a gente vai tentar comprar o preço, certo? EuroALD, olha aqui, essa análise tá lá, acabei de postar, postei ontem. Uma entrada que a gente fez aqui nesse order block, olha só, pagou 10x, certo? A gente levou um loss aqui e outro 0 a 0, certo? EuroALD, na verdade, essa operação aqui eu não peguei. Foram duas pessoas que pegaram, foi o Dalton e mais o outro mentorado que entrou aqui. Eu não peguei. Eu peguei só o loss, certo? Então a gente tem aqui menos 1 no EuroALD. E o EuroALD pagando depois 1 para 10. Pessoal, quando chega no 1 para 8, no 1 para 9, no 1 para 10, eu recomendo você fechar a maioria dos seus lotes, ok? Maioria dos seus lotes e deixar só 0.01, 0.02 aberto. Certo? Quando você vai com o seu stop cheio, você entra, vai, pega o take no 1 para 5. Por que a gente foi com o stop dividido aqui? Preciso explicar? Duas zonas, ó. Duas zonas. Zona extensa de order block, a gente pegou essa daqui. E tem mais uma entrada aqui embaixo. Que pagou também, ó. Certo? Mas essa aqui eu não vou contar porque eu não entrei, tá, pessoal? Eu não entrei aqui. Eu já tinha pego esse take, então não valia a pena entrar de novo. GBP de PY pagou, viu? Pagou. Olha só, como ele vem aqui nesse order block, olha. E paga bonito, né? Olha como ele paga bonito aqui. Ele pagou bonito aí, pessoal. Certo? Então o que a gente teve? A gente teve um take de 1 para 7 aqui. Certo? Um take de 1 para 7. E um take de 1 para 10 aqui, nessa região. Certo? Então a gente teve aqui 17x de take. Preciso explicar por que a gente entrou aqui? Por que a gente entrou aqui? Preciso explicar o motivo? O motivo de entrar aqui? Olha só. Order block que quebrou. Liquidez da linha de tendência, quebrou a estrutura, quebrou liquidez, botou o preço lá no chão, voltou, é take, irmão. Entendeu? É take. Takezão. Então tá aí, ó. Esse foi o nosso GBP de PY, certo? Então vamos anotar aqui. Não precisa se preocupar, vou mandar a lista para vocês aí na descrição, lá no canal também. Então a gente teve aí
1 para 10, 1 para 10, certo? Aqui 1 para 7, 1 para 10 e 1 para 10, certo? Então a gente teve 1 para 27 aqui, para 27, certo? Show de bola. Aqui, um loss GJ igual a menos 0,5 de loss. E a outra operação tá rolando agora, quase tirou a gente. Você tá rolando ainda, tem que bater aqui, ó, para chegar no para 10, ó. Porque foi dividido, zona extensa divide por 2. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos continuar aqui, chegar no GU, que foi onde a gente teve alguns loss aí importantes. A gente teve loss aqui, nessa região. Ele pagou, depois tirou. Loss nessa região, certo? Então a gente teve um X, meio com meio, um X, certo? Um X aqui e aqui outro X, meio X. Então a gente teve um X de loss. Bastante liquidez. Aí a gente teve mais outro loss aqui, ó. Nessa região de order block. Então a gente marca 2x de loss, certo? Aqui eu não consegui comprar, velho. Mas aí, ó, teria dado take, certo? Não consegui comprar, não vou contabilizar nem como take nem como loss, que eu não vi ninguém pegando essa entrada aqui. E tivemos mais um loss. Então a gente teve aqui meio com meio 1, 2, 3. 3. Aqui 3x de loss no GU igual a 3x menos 3x de loss e take no GU. Onde é que a gente teve take no GU? Aqui, ó, nesse order blockzinho H4. Cheio de pavio. Pavio em time alto é o que, pessoal? Em time menor, order block. Vamos ver o que é que tinha aqui nessa região? Olha que delícia. Ó, o loss dessa região era um order block, levamos loss. Depois a gente pegou essa região aqui, ó. Order block que fez o quê? Quebrou a estrutura. Vamos ver o que é que esse order block fez da nossa entrada? Quebrou uma estrutura de liquidez, quebrou duas estruturas e quebrou mais outra estrutura. Então era um order block válido, certo? E agora a gente tinha essa região para venda, essa de cima, certo? Tinha várias regiões para vender e essa daqui que o preço ainda não chegou, ok? Então a gente teve aí menos 3 e um take de 1 para 10. Tudo passado em live, certo? E agora a gente está com a operação rolando ainda, certo? Então aqui, ó, é menos 3,5, porque a gente levou um lossinho aqui, ó. Olha só. A gente levou um loss aqui, depois abriu a segunda operação, olha aí. Levou um loss aqui nessa primeira operação e depois tá rolando ainda a outra, né? Então aqui 3,5x. E o take de 1 para 10. Certo? Então tá aí todas as posições que deram take, que deram loss. Espero que tenham gostado. Essa é a minha transparência com vocês. Vou tentar ser mais transparente ainda, mostrando as minhas operações no MetaTrader, certo? Para que eu venha ganhar mais credibilidade. Eu não preciso provar nada a ninguém, mas eu acredito que eu preciso mostrar isso, né? Preciso mostrar aí, botar a cara a tapa, certo? Então vai estar na descrição aí todos os loss e takes, para depois vocês se basearem pelo loss. Então você vai pegar seu capital, vai dividir por 20, por 30 ou por 40, certo? Porque são as porcentagens. Se você divide por 20, você tem 5%. Se você divide por 3, você tem 3% de loss diário. Se você divide por 40, você tem 2,5% de loss diário. Então você vai pegar seu capital, vai dividir e vai simular como se tivesse só pegado loss. Aí você vê o quanto que você teria rebaixado a sua conta e depois você faz a conta aí com os takes. Aí você vê, eu teria rebaixado em tantos por cento e teria ganho tantos por cento, certo? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a transparência, tradicional não é milagroso, certo? Não é porque tem uma região institucional que o preço precisa respeitar e disparar ou derreter, não é assim que funciona. Não é assim que funciona o IPDA, certo? Tudo aqui é região institucional, não significa que o preço vai respeitar nada, entendeu? Porque senão seria muito fácil, né? Na hora que o preço estivesse subindo, todo mundo comprava, na hora que estivesse caindo, todo mundo vendia. Um abraço a todos aí, nos vemos na assinatura mensal. Valeu, pessoal!